Ele era um perdedor patético e solitário que foi amaldiçoado e não podia ter filhos com mulheres comuns. Então, ele decidiu conquistar a bruxa mais atraente, casar-se com ela e ter filhos. A história começa com o príncipe Oscar e seu leal servo Lazar, indo em direção a uma torre assustadora pertencente a uma poderosa bruxa. Lazar estava nervoso e continuava pedindo a Oscar para voltar, com medo de que a bruxa pudesse amaldiçoá-lo novamente. Mas Oscar permaneceu calmo. Ele lembrou a Lazar que já fazia 15 anos desde que ele foi amaldiçoado e ninguém tinha conseguido consertar isso. Então, sua única esperança era pedir ajuda à bruxa da lua azul. E se isso não funcionasse, ele iria atrás da bruxa do silêncio, a que o amaldiçoou inicialmente. Quando chegaram à torre, Lazar implorou-lhe mais uma vez para desistir. Ele disse que ninguém tinha chegado ao topo em anos e que era muito perigoso. Mas Oscar não tinha medo. Ele entrou diretamente. Lazar, olhando ao redor, disse que o lugar era exatamente como descrito nos registros antigos. Ele avisou Oscar sobre as armadilhas e enigmas à espera lá dentro. Mas Oscar apenas lembrou a ele que quem chegasse ao topo teria seu desejo concedido pela bruxa. Oscar disse a Lazar para ficar para trás, mas o leal rapaz recusou-se a deixá-lo e seguiu junto. O primeiro teste deles veio rapidamente. Cobras rastejavam por toda parte. Oscar sabia que elas não eram venenosas e não entrou em pânico. Em vez disso, ele se concentrou na verdadeira tarefa, resolver um antigo enigma matemático que intrigava as pessoas há séculos. Mas graças a uma descoberta feita há 10 anos, Oscar sabia a resposta e passou pelo desafio sem problema. Lá em cima, uma garota chamada Latola avisou a bruxa, Tinashe, que visitantes haviam chegado e passado a primeira etapa. Tinashe estava curiosa para saber se eles sobreviveriam à próxima parte. Dentro da torre, Oscar enfrentou o monstro, mas o cortou em um único movimento. Lazar surtou, mas Oscar achou que era um aquecimento divertido. Enquanto continuavam e chegaram à metade, descobrimos que a última pessoa a chegar tão longe foi o avô de Oscar, 70 anos atrás. De um grupo de 10, ele foi o único que sobreviveu. Logo depois, Oscar encontrou 2 gárgulas de pedra que tentaram atacá-lo, mas ele os derrubou facilmente também. Latola disse a Tinashe que Oscar estava passando por suas provas sem qualquer ajuda. Lazar ficou aliviado por terem passado pelos gárgulas, mas de repente o chão cedeu. Eles se separaram quando Lazar caiu na escuridão, pedindo desculpas por não poder ver Oscar se tornar rei. Oscar finalmente chegou ao topo e encontrou Tinashe cara a cara. Ele ficou surpreso. Ela não parecia uma bruxa assustadora. Ela disse para ele não se preocupar com Lazar. Ele estava seguro e dormindo do lado de fora. Ela até convidou Oscar para tomar chá. Ele supôs que ela estava usando magia para parecer mais jovem, mas Tinashe explicou que bruxas não envelhecem como pessoas normais e que seu corpo parou de envelhecer há muito tempo. Ela elogiou Oscar por ser o primeiro a escalar a torre sozinho e perguntou seu nome. Quando ele disse que era o príncipe Oscar, ela percebeu que ele era neto do rei Rigas e notou o quanto ele se parecia com ele. Tinashe disse que costumava viver no Castelo Real por um tempo e ensinava magia e jardinagem naquela época. Latola apareceu e explicou que tinha colocado Lazar para dormir com um feitiço para que ele ficasse bem. Oscar perguntou sobre os outros que tentaram escalar a torre. Tinashe disse que quando falharam, foram mandados embora com suas memórias apagadas, mas Latola acrescentou que se alguém viesse com um desejo puro, como curar alguém, Tinashe ainda o realizaria secretamente. Oscar perguntou se ela já havia deixado a torre, e ela disse que preferia ficar longe das pessoas e não usar seus poderes aleatoriamente. Ele então falou sobre seu passado. Quando era criança, uma bruxa o amaldiçoou, assim como seu pai. A maldição os impediu de ter filhos. O sangue deles destrói qualquer útero que toca, então a linhagem real estava condenada. O pai dele nunca falou sobre isso, e a mãe tinha falecido logo antes de tudo dar errado. Oscar passou a vida inteira tentando encontrar uma cura e acabou aqui. Tinashe o avisou que talvez nem ela pudesse quebrar a maldição. Ela explicou que maldições são diferentes de magia comum. São formadas por palavras poderosas e não seguem as regras normais da magia. Quanto mais forte a bruxa que a lançou, mais difícil é desfazê-la. Mas ela disse que a maldição de Oscar não agia como uma maldição, era mais como uma bênção. Ela revelou que a energia no sangue dele não era destrutiva. Na verdade, era um feitiço de proteção forte. Era tão poderoso que mulheres comuns não conseguiam suportá-lo. Por isso, nenhuma criança conseguia sobreviver. Ela não podia cancelá-lo. Mas a solução era encontrar alguém que pudesse suportar essa energia. Oscar perguntou o que aconteceria se a garota certa estivesse casada ou não tivesse a idade certa. Tinashe disse que se a mulher fosse casada, não havia nada que ele pudesse fazer. Se ela fosse muito velha, a magia poderia ajudar. Se ela fosse muito jovem, ele teria que esperar. Então ele a surpreendeu pedindo-a em casamento, dizendo que ela poderia ser a escolhida. Ela o rejeitou instantaneamente, dizendo que não queria ver seu rosto feio e que a corte real nunca aprovaria uma bruxa como rainha. Oscar não desistiu. Ela ameaçou apagar suas memórias, mas ele sacou sua espada encantada que tinha resistência completa à magia. Tinashe percebeu que não podia usar nenhum feitiço nele agora e cedeu.
Ele então a lembrou do ano que ela passou no castelo há muito tempo. Foi quando Oscar mudou seu pedido. Ele não pediu novamente para ela se casar com ele, mas pediu para ela vir morar com ele por um ano. Sem outra escolha, ela concordou em deixar a torre e se tornar sua guardiã. Lá fora, Lazar ainda estava dormindo, e Oscar o acordou fingindo que Tinashe era apenas uma aprendiz de bruxa. Ele disse a Lazar que ela estava indo com eles para ajudar a curar a maldição. Tinashe iluminou o caminho com sua magia, mas Oscar disse que ela não precisava fazer nada mágico. Ela só tinha que ficar ao lado dele. Eles chegaram ao Castelo Farsa, e Tinashe lançou uma barreira poderosa que protegeria Oscar de todas as ameaças externas. Ela explicou que enquanto ela vivesse, nenhum humano poderia feri-lo, embora ele ainda pudesse ser envenenado ou atacado mentalmente. Ela vestiu sua roupa de aprendiz para evitar suspeitas, dizendo que veio remover a maldição. Oscar ainda tentou convencê-la a se casar com ele, e ela continuou dizendo que ele não tinha charme. Mais tarde, Tinashe conversou com Lazar e perguntou sobre outros membros da família real. Ele explicou que há 15 anos, um evento estranho aconteceu onde todos os bebês reais desapareceram. Todos os primos de Oscar haviam desaparecido, deixando-o como o único herdeiro. No castelo, 2 usuários de magia estavam acendendo candelabros. Uma garota, Sylvia, errou seu feitiço e um candelabro quase a esmagou. Tinashe a salvou a tempo. Um mago chamado Kerv ficou impressionado por ela conseguir fazer isso sem entoar encantamentos. Ela também observou os generais Ars e Meridin treinarem. Ela achava que Ars era um lutador decente, mas Lazar disse a ela que Oscar era muito melhor. Tinashe queria lutar, e quando duelou com Ars, ele rapidamente percebeu que ela era forte demais para uma mera aprendiz. Meridin ficou desconfiada dela, e Ars a provocou por estar com ciúmes, então ela o beliscou. De repente, Lítola apareceu e sussurrou algo importante para Tinashe. Ela foi até Oscar, e ele notou que a roupa dela havia mudado. Quando ele perguntou sobre isso, ela disse que ficaria fora por 3 dias. Ele tentou impedi-la, mas ela disse que era livre para ir aonde quisesse. Ela lhe contou que precisava verificar um lago mágico onde uma criatura perigosa foi selada há décadas. Havia sinais de magia poderosa aparecendo novamente, e ela queria investigar. Oscar não queria que ela fosse sozinha, então disse que iria com ela, já que o lago estava sob seu território, e ela não poderia ir lá sem a aprovação do conselho. Ele sugeriu levar guardas, mas Tinashe disse que eles só a atrasariam. Oscar ainda insistiu, então ela deu-lhe 1 hora para se preparar. Enquanto isso, no lago, 2 figuras desconhecidas esperavam, confiantes de que a bruxa apareceria, porque sabiam exatamente quem ela estava procurando. Mais tarde, Oscar reuniu seu grupo, e Sylvia ficou super animada quando avistou um dragão descansando nos ombros de Tinashe. Tinashe explicou casualmente que o dragão era seu transporte sempre que viajava sozinha. Oscar, sem hesitação, a nomeou líder da missão e disse a todos para seguirem suas ordens. Tinashe ficou um pouco confusa e achou Oscar meio estranho por confiar nela tão facilmente. De repente, memórias de muito tempo atrás voltaram e ela percebeu que todos que conhecia no reino haviam partido. Essa é uma das razões pelas quais ela ficou na torre por tanto tempo, porque seu passado estava se esvaindo. Eles entraram em um portal e foram teleportados perto do lago. Enquanto avançavam, Tinashe explicou a história do lugar. Ela disse que 70 anos atrás, Farsa foi atacada por um país vizinho. O reino resistiu, mas o inimigo liberou um monstro gigante alimentado por magia que saiu de controle e destruiu tudo em seu caminho. No final, ela o selou, mas sua magia envenenou a terra, transformando-a em uma zona morta. Enquanto conversavam, Tinashe sentiu uma magia familiar por perto. Um mago apareceu e a reconheceu instantaneamente como a bruxa da lua azul. Ela se lembrava dele como uma criança do passado, mas agora ele havia se tornado mais forte e estava em busca de vingança. Seu mestre havia morrido por causa dela, e agora ele estava ali para acertar as contas. O mago de repente lançou um ataque por trás. Oscar bloqueou com a barreira de Tinashe e protegeu a equipe, mas o resto ainda foi atingido. Tinashe revidou, mas o mago desapareceu antes que ela pudesse acertar um golpe. Sylvia curou os feridos com sua magia, enquanto Tinashe também ajudava, embora alguns tivessem medo dela por ser uma bruxa. Tinashe esperava essa reação e seguiu em frente, explicando que o inimigo agora se apressaria para quebrar o selo, sabendo que foram avistados. Ela planejava ir sozinha para detê-los, mas Oscar se recusou a deixá-la carregar tudo sozinha. Ela lembrou a ele que o acordo deles era apenas por 1 ano, e durante esse tempo, ele poderia usar a ajuda dela. Ela prometeu voltar viva. Montando seu dragão, ela se preparou para partir. Logo antes de decolar, Oscar tentou propor novamente, mas ela recusou e voou para o céu. Em outro lugar, um grupo de magos estava trabalhando para quebrar o selo. De repente, Tinashe apareceu atrás deles e eliminou todos num piscar de olhos. Ela percebeu que o monstro que eles estavam tentando libertar ainda poderia ser uma ameaça, então quebrou o selo ela mesma e se preparou para destruí-lo. Uma grande batalha começou. A besta veio em sua direção, e embora ela atacasse com feitiços e até bombas mágicas, ela continuava se regenerando. Então, ela usou um feitiço de alto nível para prendê-lo, depois carregou um ataque final. No meio de seu encantamento, a besta a feriu gravemente, mas ela ainda completou o feitiço e o destruiu instantaneamente. Seu dragão a levou de volta à fortaleza, carregando seu corpo gravemente ferido.
Oscar esperava ansiosamente por notícias. Sylvia mais tarde informou-lhe que o ferimento não era fatal graças a Tinashe ter se curado. Oscar correu para ver como ela estava e entrou enquanto ela se cobria com um lençol. Ela o repreendeu por entrar enquanto estava se trocando. Assim que se vestiu, ela explicou que o dano dentro do corpo dela era sério. Para se curar mais rápido, ela precisava deixar seu corpo crescer novamente. Como as bruxas congelam sua idade, ela havia pausado seu crescimento por muito tempo, mas agora o reiniciou. Ela disse a eles que não poderia voltar à sua aparência antiga, mas que estava bem. Oscar agradeceu por salvar a todos. No dia seguinte, Tinashe parecia preocupada após receber uma mensagem de seu familiar. Sylvia trouxe comida para ela e a encontrou cortando o cabelo. Chocada, Sylvia disse que era uma ideia terrível e se ofereceu para ajudar. Tinashe perguntou se Sylvia tinha medo dela. Sylvia admitiu que tinha ouvido histórias assustadoras, como 5 bruxas destruindo um reino inteiro em uma noite, mas não acreditava que Tinashe fosse má. Ela até perguntou se havia coisas que as bruxas não entendiam. Tinashe disse que não conseguia entender Oscar. Sylvia sorriu e disse que eles pareciam se dar muito bem. Mais tarde, Oscar apresentou Tinashe publicamente ao seu pai, dizendo que queria se casar com ela. Mas ela o interrompeu novamente, dizendo que só veio para ajudar com a maldição dele. Ela explicou que a maldição era complexa e levaria tempo para entender, mas que eventualmente eles a resolveriam. Oscar disse que se ela falhasse, teria que assumir a responsabilidade. Isso a irritou, e eles começaram a discutir na frente do rei, que curiosamente achou que eles formavam um ótimo par. Enquanto isso, aqueles magos suspeitos de antes estavam comemorando. Eles estavam contentes que Tinashe tivesse sido gravemente ferida e forçada a recuar. Eles também conseguiram pegar o núcleo da besta. Então, um novo mago apareceu, o mesmo que Tinashe estava procurando. Ele afirmou que a encontraria em breve, certo de que ela ficaria feliz em vê-lo. Mas um homem misterioso com ele disse que Tinashe o odiava em todas as linhas do tempo. O mago ficou confuso, mas o homem não quis explicar e disse que eram apenas observadores guiando o destino. Quando o mago o ameaçou, o homem teleportou a garota para longe. O mago o atacou com raiva e o derrubou instantaneamente. De volta com Oscar e Lazar, eles estavam explorando uma floresta onde 9 aldeões haviam morrido, seus corpos ressecados. Lazar encontrou uma planta estranha que parecia uma pérola. Mas de repente, mais plantas ganharam vida e tentaram estrangulá-lo. Oscar pulou e o salvou, mas uma das plantas cuspiu veneno em Lazar, derrubando-o. Uma jovem misteriosa estava observando de longe. Lazar acordou na cabana dela. Oscar explicou que ela tinha dado a Lazar um antídoto. Ela se apresentou como Lucrécia, a bruxa da Floresta Proibida. Ela notou que Oscar ainda tinha o feitiço de proteção de Tinashe, o que significava que ele tinha chegado ao topo da Torre Azul. Curiosa, ela perguntou o que ele tinha desejado, e Oscar disse que queria que Tinashe fosse sua esposa. Lucrécia achou engraçado, mas avisou que não seria fácil. Tinashe vinha usando magia espiritual há muito tempo, e manter-se pura fazia parte disso. Se essa pureza fosse quebrada, seus poderes poderiam enfraquecer. Ainda assim, ela admitiu que Tinashe era forte o suficiente para lidar com isso. Lucrécia ofereceu a Oscar uma poção do amor, mas ele recusou. Em vez disso, ela colocou algo em sua mente e deu-lhes um presente estranho. Oscar pensou que ela poderia querer lutar, mas Lazar lembrou-lhe que ela os havia ajudado, então eles partiram sem conflito. Mais tarde, Tinashe sentiu algo estranho em relação a Oscar. Ela perguntou se ele estava dormindo bem, e ele disse que sim, mas no fundo estava confuso sobre alguns sonhos que não conseguia lembrar. Tinashe não acreditou, então pressionou Lazar, que disse que Oscar sempre dormia cedo. Tinashe, agora desconfiada, disse ao grupo que a energia vital de Oscar estava agindo de forma estranha, e que podia sentir o cheiro de perfume de mulher nele. Ninguém mais percebeu nada, então ela descobriu o que realmente era. Furiosa, ela sacudiu o castelo e saiu furiosa para confrontá-lo. Ela revelou que ele havia sido atingido por um feitiço oculto que se disfarçava como sonhos românticos, drenando toda a sua energia. Se deixado sozinho, isso poderia matá-lo em uma semana. Como o feitiço se apagava da memória, ele nem sabia o que estava acontecendo. Ela chamou Lucrécia de bruxa perversa por fazer com que ela fosse a única capaz de detectar o cheiro. A única maneira de parar isso era entrar diretamente nos sonhos de Oscar. Oscar foi dormir e Tinashe usou magia para mergulhar em sua mente. No sonho, ele viu Tinashe e a abraçou, mas sonhou que Tinashe o fez estrangulá-la. Mesmo que ela implorasse para ele parar, ele foi forçado a matá-la. Oscar acordou abalado e irritado, perguntando por que ela o fez fazer aquilo. Ela explicou que não era realmente ela, que era a maneira mais rápida de apagar o feitiço, e disse que ele precisava estar preparado para qualquer coisa, até mesmo coisas assim. Mais tarde, Tinashe confrontou Lucrécia, exigindo saber por que ela fez isso. Lucrécia disse que era apenas a sua maneira de dizer olá depois de tanto tempo. Ela provocou Tinashe sobre Oscar, dizendo que ele era um cara bonito e sugeriu roubá-lo, mas Tinashe encerrou isso rapidamente, dizendo que bruxas não tinham lugar em linhagens reais. Lucrécia pediu desculpas e entregou um pequeno recipiente contendo a energia de Oscar, que ela havia tomado. Ela disse que isso poderia ajudar a levantar a maldição. Ela também revelou que o feitiço do sonho tinha se transformado em Tinashe porque Oscar realmente gostava mais dela.
Ao ouvir isso, Tanasha foi ver Oscar. Os dois finalmente tiveram um momento sincero e tranquilo e pediram desculpas um ao outro. Mais tarde, Oscar estava lutando com Ars novamente e, como de costume, venceu sem suar. Depois disso, ninguém mais quis enfrentá-lo. Mas então ele notou Tanasha por perto e a desafiou. A princípio ela recusou, dizendo que não tinha nada a ganhar com uma luta assim, mas quando ele deu permissão para usar magia, ela reconsiderou. Curiosa sobre a força dele e se perguntando se ele realmente poderia matá-la um dia, ela aceitou e disse para ele usar a espada. Ele puxou a lâmina lendária, aquela que cancela a magia. Tanasha lançou seus feitiços, mas eles eram principalmente distrações para criar uma abertura para atacar. Depois que a luta terminou, ela o curou. Meredith, que estava assistindo, refletiu sobre a luta deles e percebeu que Tanasha estava testando Oscar. A maioria dos magos geralmente depende de espadachins na linha de frente enquanto lançam feitiços de trás, mas Tanasha usou sua espada junto com magia para atrapalhar o ritmo dele. Ela se lembrou de como Tanasha parecia animada quando Oscar desviou de um de seus ataques. Oscar mais tarde perguntou se ela tinha pegado leve com ele, mas Tanasha explicou que feitiços complexos precisam de tempo, sorte e foco. Ele perguntou se ela tinha um desejo de morte e ela apenas disse que ainda tinha muito a fazer, como levantar sua maldição. Ele disse que a solução era simples, apenas case-se com ele. Ela o recusou novamente. Mais tarde, Oscar soube que um emissário de uma pequena nação do norte queria falar com Tanasha. Oscar não entendia como eles sabiam que ela estava vivendo no palácio. Seu pai disse para ele cuidar disso. Quando Oscar encontrou o emissário, o homem pediu uma breve reunião com a bruxa. Oscar mentiu e disse que ela não estava por perto, mas o emissário mencionou o nome Amy, o verdadeiro nome de Tanasha. Enquanto isso, uma nova empregada chamada Miralise apareceu no palácio, recomendada pelo general Eddard. Tanasha imediatamente sentiu algo estranho em sua aura, mas disse a Miralise para não se preocupar, que ela não iria interferir. Mais tarde, Tanasha conversou com Lucrécia, que já sabia sobre sua sessão de treino com Oscar. Lucrécia estava preocupada que Tinashe estivesse se aproximando demais de alguém que um dia poderia ser forte o suficiente para matá-la. Ela disse para ela deixar farsa se não conseguisse manter-se neutra. Tinashe admitiu que uma parte dela estava procurando alguém forte o suficiente para matá-la, mas agora ela nem tinha certeza do que queria mais. Nesse momento, Oscar e Lazar chegaram para informá-la sobre o convidado do norte, e Oscar mencionou seu nome verdadeiro. Ela encontrou o emissário, que tentou chamá-la de Amy, mas ela o advertiu para nunca mais dizer isso. Ele explicou que sua nação, Cuscal, havia se tornado um santuário para magos, e queria sua ajuda para avançar seus conhecimentos. Ela deixou claro que estava em farsa apenas para proteger o príncipe, e só concordou em se encontrar porque Oscar pediu. Ela disse a ele que não via razão para ajudar alguém que nem sequer subiu sua torre. O emissário saiu, frustrado por seu plano ter falhado, e começou a pensar em maneiras de separar Tinashe de Oscar. Ele encontrou Meridina lendo no palácio e teve uma ideia. Mais tarde, ele e Meridina se encontraram com Lucrécia, que também não sabia muito sobre Cuscal, mas mencionou que havia sentido magia no norte semelhante à do lago. De repente, Meridina atacou Tinashe, acusando-a de ser uma bruxa manipuladora que brincava com os corações das pessoas. Tinashe não ficou chocada. Ela já tinha ouvido o pior. Ela nunca tentou controlar ninguém ou buscar seu amor. Oscar a consolou enquanto Lucrécia examinava Meridina e descobria que ela estava sob algum tipo de controle mental. Ela se ofereceu para ajudar por um preço. Horas depois, Lucrécia disse que tinha quebrado o feitiço, mas Tinashe a ignorou. No dia seguinte, Tinashe convocou Oscar para sua torre. Ela tinha enviado seu familiar para explorar as terras do norte, mas queria começar seu treinamento enquanto isso. Ela o atacou durante a prática e, quando terminou, curou suas feridas. Oscar perguntou por que ela estava sendo tão dura com ele, e ela explicou que queria que ele fosse capaz de fazer as melhores escolhas na vida e precisava prepará-lo para qualquer coisa. Eles continuaram treinando, mas Oscar continuava perdendo sempre que ela usava sua técnica de cipó invisível. Ela o lembrou de que ele tinha visto aquele movimento durante o duelo no palácio e disse para ele se concentrar mais. Após a sessão, ela disse para ele descansar, mas ele acidentalmente adormeceu em cima dela. Mais tarde, ele acordou na torre dela e ela lhe ofereceu chá. Ele reclamou que estava muito doce, mas ela o fez beber de qualquer forma para ajudar na recuperação. Ela explicou que, embora ele não pudesse usar magia, ainda podia vê-la e entendê-la. Ela preparou um teste prendendo-o em um círculo de fogo e dizendo-lhe para localizar e cortar a magia. Concentrando-se intensamente, Oscar conseguiu identificar o núcleo mágico e cortá-lo. Nesse momento, um grupo de aventureiros invadiu a torre na esperança de conquistá-la. Tinashe ofereceu-lhes um acordo. Se eles derrotassem Oscar, ela lhes concederia um desejo. Eles concordaram, mas Oscar os derrotou facilmente. Ela encerrou o treinamento dele ali, mas ele perguntou se finalmente estava forte o suficiente para desafiá-la. Antes que ela pudesse responder, Latola chegou com notícias importantes. Cuscal havia reunido mais de 200 magos, incluindo usuários de magia espiritual. Lazar ficou surpreso. Normalmente, apenas 20 ou 30 aparecem no máximo. Oscar supôs que eles estavam se preparando para a guerra e se perguntou quem era o governante deles. Nesse momento, Ars entrou na sala com notícias. O general Edar havia falecido. Eles realizaram um funeral e Miralise chorou durante a cerimônia. Oscar lembrou-se dos dias em que Edar costumava treiná-lo.
Lazar explicou que os pertences de Edar iriam para a família próxima, como Ars. Ars também descobriu sobre a maldição de Oscar e questionou por que Tinashe se recusou a casar com ele. Ela não respondeu, mas lembrou a todos que ainda restavam 6 meses no contrato deles e que encontraria uma maneira de remover a maldição. Durante uma conversa, ela acidentalmente deixou cair e quebrou uma tigela de açúcar. Oscar perguntou por que ela não podia consertar, e ela respondeu que uma vez quebrado não pode ser desfeito. Mesmo que ela pudesse parar o tempo, não poderia revertê-lo. Ela disse que toda vida termina da mesma forma, morte. Em outra parte da cidade, Miralis confrontou o emissário em um beco. Ela revelou que o rei dele havia matado alguém que ela amava, então ela convocou uma besta e a fez devorá-lo. Mais tarde vemos alguém carregando Tenasha, chamando-a de Aime, e dizendo que algo importante estava por vir. Ela se sentiu sonolenta e desmaiou. Ela acordou em sua cama com Oscar ao seu lado, muito preocupado. Na manhã seguinte, o rei convocou Oscar para falar sobre sua futura esposa, sabendo que apenas uma mulher com resistência mágica séria poderia sobreviver à bênção de Oscar. Ele pediu a Tenasha para ajudar a encontrar uma. Ela mencionou Miralis, que tinha poderes selados, mas também possuía magia mais forte do que até mesmo os magos da corte. Tenasha explicou que a força mágica é transmitida através das linhagens, então Miralis poderia ser uma boa escolha. Oscar não ficou contente com isso e rejeitou a ideia, mas o rei implorou para que ele pelo menos a conhecesse. De volta ao seu escritório, Oscar falou com Miralis sobre seus poderes. Ele descobriu que sua magia havia sido selada 2 vezes, uma vez por sua mãe e outra por seu mestre. Enquanto isso, ele ficou mais preocupado porque Tenasha não tinha sido vista no palácio por uma semana inteira. Lá na torre, Tenasha estava com Lucrécia falando sobre Miralis. Ela disse que provavelmente era bom que Oscar tivesse outras opções de casamento, mas Lucrécia não achou que Tenasha estivesse falando sério. Eventualmente, Oscar apareceu na torre e perguntou por que ela estava o evitando. Tenasha explicou que estava trabalhando sem parar para tentar quebrar a bênção dele. Ela disse que, ao examiná-la, viu que era bonita, mas também assustadora. Isso a lembrou de que amor e ódio não eram tão diferentes. Ela admitiu que o sentimento a assustava, mas Oscar apenas sorriu e disse para ela cozinhar um jantar para ele algum dia, quando não estivesse ocupada. No palácio, Tenasha estava sentada calmamente tomando chá com seu dragão ao lado, quando Ars apareceu procurando por ela. Ele estava vasculhando os pertences do falecido general Edar, mas não conseguiu encontrar nada que explicasse como Miralis estava ligada a ele. Ela continuava sendo um completo mistério. Tenasha mencionou casualmente que, quando chegou ao castelo, procurou por todo o reino uma mulher forte o suficiente para se tornar a esposa de Oscar. Mas apenas bruxas tinham um nível de magia necessário. Ars sugeriu a ideia de que talvez Miralis tivesse herdado magia de uma avó viva, mas Tenasha não acreditava nisso. Ela considerou a idade e sabia que apenas bruxas poderiam ter tanto poder. Ars ficou desconfiado e começou a pensar que ela estava escondendo algo. Tenasha se perguntou se Miralis estava tentando se aproximar da família real ou talvez apenas se livrar dela. Nesse momento, Miralis apareceu e Ars teve uma ideia. Ele rapidamente se inclinou e beijou Tenasha, chamando a atenção de Miralis. Era uma armadilha, claro, e Tenasha observou sua reação. Se Miralis estivesse apenas atrás do príncipe, não faria nada, mas se quisesse tirar Tenasha do caminho, tentaria algo precipitado. Infelizmente, Oscar viu o beijo falso e entendeu errado. Ele saiu furioso e chamou Tenasha para seu quarto. Ela não sabia o que estava acontecendo, mas ele de repente colocou uma pulseira bloqueadora de magia em seu pulso. Ele disse que tinha sido paciente por tempo suficiente, mas todos tinham limites, e ele não a trouxe para o castelo apenas para entregá-la a outra pessoa. Ele a pegou e a levou para a cama, desencadeando uma lembrança de seu antigo pesadelo. Suas emoções se descontrolaram, e o quarto começou a desmoronar devido à sua magia instável. Ele a segurou e a acalmou, pedindo desculpas por perder o controle. Ele admitiu que só queria assustá-la, não machucá-la. Logo depois, ela descobriu que Oscar tinha vencido Ars em uma partida de treino. Oscar então pediu para ela não guardar segredos dele. Tenasha explicou sua suspeita de que Miralis estava sendo manipulada por alguém, mas não disse nada antes porque achava que Oscar ainda poderia ver Miralis como uma opção de casamento. Ele a repreendeu por não confiar nele. Oscar decidiu que era hora de esclarecer as coisas. Ele reuniu todos e fez um anúncio ousado. Tenasha não estava ao seu lado, apenas porque era a única que restava. Ele realmente a amava, então não havia motivo para outras mulheres tentarem conquistá-lo. Então ele se virou para Miralis e disse claramente que não ia se casar com ela. Eles a removeriam de sua posição e começariam a investigar seu passado. De repente, Tenasha sentiu que algo estava errado. A barreira mágica do castelo havia sido destruída, mas ela não podia usar seus poderes por causa da pulseira. Miralis abandonou seu disfarce e revelou-se como a mesma maga que havia usado o núcleo da besta para reviver o monstro. Ela atingiu Tenasha no olho. Oscar rapidamente removeu a pulseira e Tenasha se curou, mas pediu a Oscar que se afastasse. O sangue dele enfraqueceu o escudo mágico dela. Enquanto os outros protegiam o rei, Tenasha enfrentava Miralis, mas sua visão estava turva devido ao ferimento. A besta apareceu novamente e Oscar se recusou a ficar de fora. Ele pulou para ajudar, mostrando os resultados de seu treinamento. Enquanto ele lutava contra o monstro, Tenasha avançou contra Miralis, mas um lobo a bloqueou e Oscar o afastou e disse que cuidaria disso.
Tanasha pediu que ele ganhasse tempo enquanto ela preparava seu feitiço final. Oscar continuou a desviar dos golpes da besta e finalmente conseguiu matá-la. Enquanto isso, Mirális preparou um ataque final, mas pouco antes de lançá-lo, Tanasha terminou seu encantamento e liberou um feitiço de escuridão massivo. Ela deixou Mirális escapar de propósito. Mirális entrou em pânico e pegou uma pequena caixa, tentando abri-la, mas falhou. Tanasha apareceu atrás dela e a encurralou. Mirális disse que um dia Tanasha enfrentaria a ilusão que estava perseguindo, e que isso lhe traria dor. Ela tentou fugir novamente, mas desta vez foi capturada. A esfera vermelha saiu da caixa e Mirális olhou para ela com arrependimento. Ela desejou ter mais força, mas sua alma foi absorvida pela esfera, e ela morreu. Oscar apareceu e perguntou se ela estava morta. Tanasha explicou que o corpo dela ainda estava lá, mas a alma tinha ido embora. Na manhã seguinte, ela acordou na cama ao lado de Oscar. Ele perguntou a ela sobre o objeto estranho que Mirális tinha tentado roubar. Ela disse que não era do palácio, era algo que a mãe dele tinha trazido há muito tempo, e ninguém realmente sabia o que era. Oscar de repente teve uma dor de cabeça e Tanasha ficou preocupada, mas em vez de descansar, ele pediu novamente para ela se casar com ele. Ela disse para ele desistir, mas ele insistiu que podia esperar. Ela corou e disse que lhe daria outras opções para fazê-lo esquecer dela. Ela não queria arrastá-lo para o seu passado amaldiçoado. Quando ela disse que estava cansada, ele brincou que deveriam dormir juntos, então ela o repreendeu como sempre. Em outro lugar, o governante de Cusco, Rei Lanek, destruiu uma vila inteira. Ele refletiu sobre a era de onde veio e anunciou que o próximo passo era eliminar as 4 grandes nações. Enquanto isso, Tanasha completou um feitiço poderoso e soube por seu familiar que Lanek estava por trás dos ataques. Ela estava confusa, porque ele estava fazendo isso depois de 400 anos. Naquela noite, ela visitou Oscar em seu sono, pensando consigo mesma que amor e poder sempre levam à destruição. Ela queria protegê-lo disso, então lançou um feitiço que iluminou seu corpo. Oscar acordou de manhã e viu marcas vermelhas brilhantes por todo o corpo. Tanasha explicou que finalmente havia removido a maldição da bruxa do silêncio. As marcas eram do sangue dela, usado como parte do ritual. Ele agradeceu a ela, e ela saiu silenciosamente. Mais tarde, ela resmungou sobre ter que ir à festa de aniversário do rei. Lazar mencionou que o príncipe de Tiwi não poderia vir por causa do ataque de Cusco, então sua irmã, a princesa Cecília, viria em seu lugar. Lazar disse que uma cidade próxima foi queimada por magos de Cusco, e eles se perguntaram se era vingança por como os magos foram tratados no passado. Tanasha pediu para falar com Oscar a sós na varanda. Ela ofereceu a ele seu dragão, Nark. Ele não entendeu por quê, mas aceitou. Ao passar a posse do dragão para ele, eles compartilharam um beijo surpresa. Na festa, Oscar prometeu manter a identidade dela em segredo. O rei celebrou seu 53º aniversário e mais tarde agradeceu a Tanasha por remover a maldição. Ela disse que estava apenas cumprindo sua promessa a Oscar. Agora que ele estava livre, ele poderia se casar com quem quisesse. Vendo Oscar conversando com Cecília, o rei provocou Tanasha sobre casar com seu filho, o que a deixou furiosa. Ela saiu e viu algo alarmante em Lanek. Enquanto isso, Oscar e Cecília estavam conversando, mas Oscar não parecia interessado. Tanasha os interrompeu e disse a Cecília que precisava falar com Oscar em particular. Cecília perguntou quem ela era e Oscar a apresentou como uma maga. Cecília zombou dela, mas Tanasha a silenciou com um olhar frio, forçando-a a recuar. Sozinha com Oscar, Tanasha usou seu sangue para lançar um feitiço nele. Ela disse que deveria ter morrido há 400 anos e o alertou para não se apaixonar por alguém que já está morto. Ao se virar para sair, lembrou-lhe que o futuro do reino estava em suas mãos. Ele tentou detê-la, mas de repente ficou paralisado. Então Lanek apareceu, dizendo que tinha vindo para levar Tanasha com ele. Ela ficou chocada, mas feliz por vê-lo vivo, e o abraçou. Lanek disse que tinha criado Cusco para ela, e agora queria que ela fosse sua rainha. Ele notou Oscar e perguntou sobre ele. Tinashe disse que Oscar era apenas alguém com quem ela tinha um contrato. Lanek viu que ele carregava a lendária espada Akeisha e decidiu matá-lo, mas Tinashe o bloqueou e afirmou que Oscar era fraco demais para ser uma ameaça. Ela disse a Oscar que a maldição havia desaparecido e que ela tinha que partir. Oscar sacou sua espada, percebendo que talvez finalmente pudesse vencê-la. Mas ela ainda ficou no caminho dele para proteger Lanak. Ela e Lanak partiram juntos, e Oscar ficou ali, de coração partido. Determinado a trazê-la de volta, Oscar viajou para ver Lucrécia na floresta, mas ela apareceu antes que ele pudesse partir. Ela disse a ele que Tinashe realmente tinha ido embora, e que ela mesma tinha recebido um convite para Cusco, mas recusou. Ela disse que ter uma bruxa como Tinashe lá poderia começar algo terrível. Oscar perguntou que tipo de conexão Lanak e Tinashe tinham. Lucrécia disse a ele que Tinashe estava procurando por Lanak desde que se tornou uma bruxa, e agora finalmente se reuniram. Oscar achou que Lanak parecia suspeito, mas Lucrécia o provocou por estar com ciúmes. Ele jurou que mataria Lanak e reconquistaria Tinashe, mesmo que isso significasse lutar contra ela. Vendo o quão sério ele estava, Lucrécia contou-lhe tudo. O nome completo de Tinashe era Maiara Eterna Tuldar. O nome Tuldar era de um antigo império mágico que desapareceu há 400 anos. Oscar ficou surpreso.
Tinashe era da realeza. Lucrécia explicou que Tuldar escolhia seus governantes com base no poder. Tinashe foi tirada de seus pais e criada como candidata à rainha. O menino escolhido como rei era Lanak, o filho do imperador. Embora tenham sido criados como irmãos, ela era muito mais forte do que ele, e todos acreditavam que ela governaria. Temendo sua ascensão, o lado de Lanak lançou um plano para roubar seu poder. Quando ela tinha apenas 13 anos, acordou nos braços dele enquanto ele a carregava para uma catedral. Lá, ele a esfaqueou várias vezes em um ritual para tomar sua magia. Mas o poder dela ficou descontrolado e ele teve que fugir. O corpo dela se curou, mas ela ficou paralisada por dias. Naquela mesma noite, todo o Império de Tuldar desapareceu e as almas de seu povo foram absorvidas, criando 5 lagos mágicos. Depois que se recuperou, ela se tornou uma bruxa e construiu sua torre nas ruínas de Tuldar, procurando por Lanak desde então. Oscar perguntou o que Tinashe realmente sentia por Lanak. Lucrécia apontou que ela removeu o escudo mágico de Oscar para protegê-lo e deu-lhe seu dragão. Isso, ela disse, era toda a prova de que ele precisava. Oscar cerrou os punhos, mais determinado do que nunca. Ele mataria Lanak e traria Tinashe de volta. Logo após tudo se acalmar, o rei reuniu seus conselheiros e explicou que Kuzcal havia declarado guerra oficialmente às 4 principais nações. Um de seus assessores acrescentou que Tiri já havia enviado 10.000 soldados para lutar, mas eles foram completamente dizimados. Surpreendentemente, Kuzcal perdeu menos de 50 magos. Ao mesmo tempo, as 5 maiores cidades de Tiri foram atingidas. O estranho era que os edifícios permaneciam intocados, mas todas as pessoas desapareceram. Para piorar, todos os sinais apontavam para Tinashe como sendo o responsável. Com isso, o rei disse a Oscar que as outras nações estavam implorando para que ele derrubasse Tinashe, acreditando que ele era o único capaz de derrotá-la. Mas Oscar recusou. Ele acreditava que eles não conheciam toda a história. O rei ficou frustrado e o acusou de estar sob algum tipo de feitiço. Mas Oscar já tinha feito sua escolha. O rei suspirou, murmurando que a teimosia claramente corria na linhagem. Ainda assim, ele disse que deixaria a decisão para Oscar com uma condição. Oscar assumiria seu lugar como rei. Oscar ficou atônito, mas acabou concordando. Enquanto isso, o príncipe Roose de Tyre, ainda envergonhado após perder para os magos, estava reunindo suas forças novamente, determinado a liderar pessoalmente o próximo ataque. Mas antes que pudesse agir, Tinashe apareceu com 2 magos de Kuzcal e disse-lhe que tudo estaria acabado em 2 semanas. Ela pediu que ele adiasse seu ataque até lá. Roose não entendeu e a insultou, chamando-a de bruxa suja. Ele disse que os poderes dos magos iam contra a vontade do único deus verdadeiro, Iratia-Dia. Tinashe não se abalou. Ela disse a ele para estudar o passado de seu reino, apontando que Tiri havia cometido inúmeros crimes, como assassinar bebês e queimar mães vivas enquanto seus filhos choravam em seus braços. Ela disse que Tiri era o único país que ainda se agarrava a tal superioridade, e que todas as outras nações preconceituosas haviam desaparecido há séculos. Se ele não parasse, ela avisou, estaria assinando sua própria condenação. E então ela foi embora. Em outro lugar, Lanak viu que os 4 grandes poderes estavam se unindo, mas não os considerou uma ameaça. Ele revelou seu verdadeiro plano com a ajuda de Tanasha. Ele lançaria um feitiço em todo o continente que remodelaria o mapa inteiro. Era complicado, claro, mas se tivessem energia suficiente, poderiam fazê-lo acontecer. Ele elogiou a força de Tanasha, mas de repente se sentiu estranho. Ainda assim, ignorou. Mais tarde, Tanasha explicou a ele que a razão pela qual a maioria das bruxas eram mulheres era porque os corpos dos homens não lidavam bem com a magia. Eles não conseguiam armazenar mana como as mulheres, e é por isso que a saúde de Lanak estava sofrendo. Mas ela disse que com o apoio dela, o feitiço ainda poderia ser concluído e o mundo seria transformado. De volta a Tayuri, Oscar estava ficando impaciente. Já se passaram 6 dias e ninguém havia tomado uma atitude. Ele estava frustrado com o atraso, especialmente porque as pessoas continuavam desaparecendo, até mesmo em sua própria terra natal, Farsa. Nesse momento, a princesa Cecília o visitou, agindo de forma sedutora. Ela o surpreendeu ao revelar que tinha visto Tanasha, chamando-a de Bruxa da Lua. Oscar ficou atônito. Ela afirmou que Tanasha estava visitando seu irmão todas as noites. Oscar correu para confrontar Rust, e assim que entrou, Tanasha apareceu. Ela ficou chocada ao vê-lo. Ele pediu para ela voltar com ele, mas os outros magos rapidamente a afastaram, já que Oscar ainda segurava a espada resistente à magia, a caixa. No dia seguinte, Oscar preparou as tropas para a guerra. Ele questionou por que Rust estava adiando por 2 semanas. Então Lucrécia apareceu. Ela havia inspecionado as aldeias desaparecidas e descoberto que as pessoas não tinham sido mortas. Tanasha as havia escondido com barreiras mágicas. Oscar ficou aliviado, mas os outros líderes não acreditaram. De repente, o mago principal de Kuzcal apareceu e lançou um feitiço, transportando todos para as ruínas da antiga catedral onde Tanasha havia sido esfaqueada. Eles agora estavam cercados por forças inimigas. Lanash fez uma entrada dramática e propôs um acordo. Ele disse que o continente estava quebrado pela divisão e ódio, mas com o poder deles poderiam trazer paz pela força. Ele avisou que qualquer um que se recusasse a se juntar a ele sofreria punição divina. Com Tanasha ao seu lado, ele iniciou um ritual e convocou o primeiro lago mágico.
Ele explicou que há muito tempo, quando Tanasha se tornou uma bruxa, 5 lagos mágicos se formaram a partir da energia da natureza e das inúmeras vidas perdidas. Agora, Lanash planejava conectá-los usando um feitiço complexo que lhe permitiria supervisionar todo o continente, até mesmo controlar o clima. Mas antes que ele pudesse terminar, Tanasha interrompeu. Ela o expulsou do feitiço e assumiu o controle. Ele perguntou o que ela estava fazendo, e ela lhe contou a verdade. Ela o procurou por anos e quase chorou quando finalmente o encontrou, mas nunca o amou. Ela só o usou porque ele foi quem desencadeou os lagos. Só ele conhecia os nomes deles, que ela precisava para ativá-los. Agora que ela tinha esse conhecimento, planejava libertar as almas presas lá dentro. Lanash ordenou que ela fosse morta, mas seus leais aliados a defenderam. Oscar juntou-se a eles e perguntou quanto tempo ela precisava. 10 minutos, ela disse. Os magos de Kuzcol invocaram demônios, e as forças inimigas romperam as barreiras defensivas. Uma batalha massiva irrompeu. Enquanto os soldados se enfrentavam, Tanasha começou a entoar um poderoso feitiço duplo. Todos ficaram atônitos. Era a mesma técnica antiga de invocação usada pelo primeiro governante de Toldar, antes considerada um mito. Ninguém acreditava que alguém pudesse controlar tantos espíritos de alto nível. Oscar enfrentou o mago mais forte do inimigo, que arrogantemente o subestimou. Oscar o derrubou instantaneamente. Enquanto isso, Tanasha convocou 12 espíritos ordenando que eliminassem apenas aqueles que ainda queriam lutar. A maré da batalha mudou rapidamente. Lanash tentou fugir, mas correu direto para Oscar. Oscar lembrou-lhe que Tanasha confiava nele, até Lanash traí-la. Lanash riu, chamando-a de nada mais do que uma ferramenta que ele usou. Isso foi tudo o que Oscar precisava ouvir. Ele o derrubou. Com o ritual completo, as almas aprisionadas foram finalmente libertadas dos lagos. Mas os líderes das outras nações ainda queriam que Tanasha desaparecesse. Eles exigiram que Oscar a matasse. Seus magos estavam prontos para protegê-la, mas Tanasha deu um passo à frente e aceitou seu destino. Oscar levantou a espada, mas antes que algo acontecesse, Tanasha desabou. Quando acordou, estava em uma cama com Oscar ao seu lado. Ela perguntou por que ainda estava viva, e ele disse que agora ela era oficialmente sua noiva. Ele explicou que era a única maneira de fazer as outras nações recuarem. Ela o repreendeu por não ter perguntado a ela primeiro, mas ele lembrou que ela ainda tinha 6 meses no castelo, e ele planejava conquistar seu coração durante esse tempo. Oscar também revelou que Rússia cancelou a guerra e planejava reconhecer Cusco como uma nação independente. Parecia que as palavras de Tanasha tinham surtido efeito afinal. Mais tarde, eles entraram no tesouro real. Tanasha disse que moveria os itens perigosos para sua torre e deixaria o resto para o palácio. Ela encontrou uma esfera estranha em uma caixa. Parecia familiar, então ela levou consigo. Oscar e Tanasha então viajaram para a fronteira de Farsa. Os guardas disseram que tudo estava calmo e nenhuma atividade suspeita havia sido vista. Tanasha notou algumas crianças brincando por perto e o oficial explicou que uma aldeia havia sido atacada por bandidos há 1 ano. Os sobreviventes foram acolhidos e criados ali. Os atacantes eram nômades áditos, ladrões errantes conhecidos por seus ataques rápidos. Uma das sobreviventes, uma mulher loira chamada Els, havia perdido o marido naquele ataque. Ele morreu protegendo a aldeia e ela não sorria desde então. Els compartilhou uma história com as crianças, um conto do passado da aldeia deles. Ela contou-lhes sobre uma bela garota de muito tempo atrás que recusava todos os pretendentes. Um dia, bandidos invadiram a aldeia, queimando tudo e matando pessoas. Assim que estavam prestes a sequestrar a garota, um espadachim apareceu, os afugentou e desapareceu. A garota ficou tão comovida que pediu para se casar com ele, mas ele recusou e desapareceu. As crianças ficaram fascinadas com a história e começaram a fingir ser espadachins. Tanasha ficou intrigada e perguntou se a história era real. Eus assentiu. Ela tinha sido transmitida em sua aldeia por gerações. Ela disse que o espadachim afirmou ser o filho daquela mulher e o próprio bandido que a atacou. Ele tinha viajado no tempo sabendo que suas ações impediriam seu próprio nascimento, mas fez isso mesmo assim para salvar sua mãe. Tanasha ficou pasma. Então, ele desistiu de tudo só para protegê-la? Eus disse, sim, e se perguntou o que ela mesma faria nessa situação. Mas Tanasha disse calmamente que não achava que mudar o passado realmente funcionava. Mais tarde naquela noite, Oscar resmungou que os dois tinham recebido apenas 1/4 para compartilhar. Tanasha não respondeu. Ela se transformou em um gato, enroscando-se para evitar ter que ficar acordada vigiando-o. Tarde da noite, uma mulher testemunhou uma cena aterrorizante. Um homem com olhos brilhantes eliminou alguém a sangue frio. Naquele mesmo momento, Tanasha acordou, sentindo-se inquieta. Ela disse a Oscar que acidentalmente se conectou ao sonho de outra pessoa. Não era apenas um sonho qualquer, estava cheio de emoções intensas e sombrias. Ela suspeitava que o sonho vinha de alguém com poder mágico incontrolável. Quando Oscar perguntou sobre o que era o sonho, ela disse que envolvia alguém com ódio profundo, alguém que eles nunca poderiam perdoar. No dia seguinte, eles continuaram verificando as fronteiras do reino. Tanasha ainda estava em sua forma de gato, mas do nada, os invasores aídos lançaram uma emboscada. O líder deles, um homem chamado Jabi, apresentou-se orgulhosamente e gabou-se de viver de ataques e saques. Ele declarou que queria recuperar a mulher que não conseguiu capturar 1 ano atrás, Els. Para resolver isso, ele desafiou Oscar para um duelo. Eles subiram a uma montanha próxima que Jabi disse ser sagrada para seu povo.
Ele afirmou que era um lugar onde um deus apareceu uma vez. Tanasha sentiu que algo não estava certo e sugeriu que eles se teletransportassem para o campo de treinamento do castelo, mas Oscar recusou. Ele estava confiante e prometeu que lidaria com a luta rapidamente. Oscar aumentou as apostas. Se ele vencesse, os Aidos nunca mais pisariam em seu reino. Se desobedecessem, ele jurou que os exterminaria. Eos então avançou, revelando-se como a mulher que Jabi tentou sequestrar há muito tempo. Ela o reconheceu imediatamente como o homem que havia assassinado seu marido. A luta começou. Oscar derrotou Jabi facilmente, cortando seu braço. Eos, angustiada, apesar de tudo, correu para ajudá-lo. Embora o odiasse, não suportava vê-lo sofrer. Sua compaixão comoveu Oscar e ele pediu a Tanasha para curar a ferida. Mas no momento em que Tanasha usou sua magia, um redemoinho violento irrompeu da montanha. Sentindo o perigo, ela teleportou todos os outros para um lugar seguro. De repente, algo antigo e monstruoso rompeu o solo. Oscar lançou sua espada para destruí-lo, mas a terra se abriu. Tanasha caiu na fenda e, sem hesitar, Oscar pulou atrás dela. Eles caíram em água subterrânea e Tanasha ficou furiosa. Ela odiava estar molhada, especialmente como gata. Oscar disse a ela para voltar à sua forma humana. Ela explicou que ultimamente se sentia estranha, como se sua magia estivesse sendo perturbada. Algo nas profundezas da montanha estava interferindo em seus poderes. Enquanto exploravam as ruínas subterrâneas, perceberam que estavam sob a terra sagrada de Idos. As inscrições nas paredes pareciam contar uma história. Eles encontraram escritos sobre orbes mágicos e as memórias de um clã. Uma parte falava de um deus que uma vez caçou demônios escondidos entre os humanos, e foi elogiado por isso, mas também temido. As pessoas construíram-lhe um túmulo para impedi-lo de retornar. Tanasha explicou que na Idade das Trevas, as pessoas chamavam os feiticeiros de demônios. Este ser antigo devia ser capaz de sentir magia e reagir violentamente a ela. Feiticeiros que se aproximavam dele supostamente perdiam o controle de suas mentes e poderes, tornando-se ameaças para todos. Oscar juntou as peças. Essa suposta divindade era na verdade a mesma adorada por Tiri, a mesma responsável pelos séculos de perseguição aos feiticeiros. Tanasha disse que lidaria com a situação sozinha. Ela disse a Oscar para ficar para trás, já que ele não tinha a caixa com ele. Ele recusou e pegou outra espada que encontrou por perto. Eles eventualmente encontraram Eos, mas algo estava errado. Ela estava possuída. Oscar tentou lutar contra ela, mas a espada se despedaçou no impacto. Tanasha parecia fraca. Ela disse que a possessão estava afetando-a, provavelmente porque parte de seu poder não era natural. Oscar percebeu que não poderiam salvar Eos assim. Tanasha disse que o ser dentro de Eos provavelmente era outro humano possuído, assim como o dos desenhos antigos. A única maneira de detê-lo poderia ser com a espada à caixa. Mas se eles a usassem, Eos morreria também. Nenhum deles queria isso. Tanasha avisou que se essa criatura chegasse à superfície, poderia fazer qualquer mago perder o controle e causar uma destruição massiva. Então Ravi apareceu, implorando para que não matassem Eos. Então Tanasha teve outra ideia. Ela pegou uma das esferas de antes e pediu a Oscar que prometesse que, se ela se tornasse perigosa, ele teria que matá-la. Ele concordou. Então ela sorriu, beijou-o e engoliu a esfera. Tanasha deu um passo à frente e chamou o monstro, dizendo que sua magia o havia despertado. Ela se apresentou como a bruxa da lua azul. Ravi segurou Eos enquanto Tanasha puxava a energia negra dela e a selava na esfera. Ela avisou que a única maneira de detê-la era acertá-la bem no estômago, onde a esfera agora estava. Oscar odiava a ideia, mas ela confiava que ele seria cuidadoso e causaria o menor dano possível. Ele a apunhalou. O tempo passou e Tanasha sobreviveu à provação. Ela perguntou o que aconteceu com Eos, e Oscar disse que ela e Ravi estavam nas ruínas descansando e poderiam voltar à fortaleza quando estivessem prontas. Ele perguntou se ela ficaria em forma humana enquanto estivessem sozinhos, e ela disse que sim. Ela estava com vontade de relaxar e estava disposta a confiar que ele se comportaria. Mas Oscar a surpreendeu com um beijo, fazendo-a corar. No dia seguinte, Tanasha teve uma conversa com Lucrécia. Lucrécia a repreendeu por ser tão imprudente e agir como se ser esfaqueada pela espada de Akasha não fosse nada demais. Tanasha a tranquilizou dizendo que era necessário destruir Aretia e que tinha total confiança em Oscar. Lucrécia não estava convencida e perguntou o que Tanasha planejava fazer agora que seu contrato com Oscar estava quase no fim. Tanasha pareceu pega de surpresa, como se não tivesse pensado nisso. Em outro lugar, dois nobres estavam conversando sobre o próximo ano novo. Um disse que Oscar deveria escolher uma rainha em breve, e o outro achou que Tanasha seria perfeita. Mas um oficial da corte chamado Norman discordou, lembrando-os de que ela era uma bruxa. Eles argumentaram que ela era a rainha legítima de Tuldar, mas ele também descartou isso. Tuldar nem existia mais. Norman disse que nunca aceitaria uma bruxa como rainha. Tanasha ouviu, e Pamira, a maga Kuzcal também. Pamira ficou zangada, mas Norman manteve suas palavras. Ele avisou que Oscar estava obcecado demais por Tanasha e que o reino precisava de um desfecho antes que o contrato dela terminasse. Tanasha não ficou chateada. Ela até considerou apagar a memória de Oscar para facilitar as coisas, mas Norman disse que ela deveria resolver as coisas corretamente. Pamira estava furiosa, mas Tanasha disse calmamente que as bruxas eram vistas como desastres em forma humana. Não era surpresa que as pessoas as odiassem.
Mais tarde, eles assistiram ao pôr do sol juntos. Pamira perguntou se Tanasha estava realmente planejando apagar as memórias de Oscar. Tanasha admitiu que faria isso se necessário. Pamira tentou impedi-la, dizendo que Oscar esqueceria tudo. Tinasha disse que não se importava. Se ela se lembrasse dele, isso era suficiente. Ela acreditava que Oscar era mais forte do que ela, e se perguntava por que ainda estava viva. Pamira ficou brava e disse a ela que, se queria tanto morrer, deveria viver e morrer como humana primeiro. Tinasha começou a chorar e a abraçou enquanto Pamira implorava para que ela encontrasse sua própria felicidade. Naquela noite, Tinasha visitou o quarto de Oscar. Ela entregou a ele uma esfera mágica cheia de estrelas e disse para ele aproveitar. Ele percebeu que algo estava errado e perguntou por que ela parecia tão triste. Ela disse que estava bem e começou a lançar um feitiço, mas ele a interrompeu. Ela afirmou que era apenas um teste, curiosa para saber se ele tinha ficado mais forte. Ela confessou que estava ansiosa sobre o futuro. Oscar aproveitou a oportunidade para propor novamente. Ela o recusou, mas ele insistiu, pedindo que ela deixasse de ser uma bruxa e envelhecesse com ele. Ela brincou que ele tinha um gosto estranho para mulheres, mas ele disse para ela parar de insultar alguém tão importante para ele. Então ele a beijou, dizendo que ela não o deixaria chegar tão perto se não sentisse o mesmo. Corando, ela admitiu que ele significava algo especial para ela. Ele a puxou para um abraço e eles estavam prestes a se beijar novamente, mas Lazar interrompeu. Oscar explodiu, dizendo que estavam no meio de algo, mas a situação era séria. As barreiras do castelo foram rompidas. Lá fora, demônios atacavam a cidade. Norman quase foi morto, mas Tinasha apareceu e o salvou. Ela ordenou que ele ficasse no lugar e protegesse o rei. Então, ela voou para o céu e convocou 5 espíritos lendários de Toldar. Eles lutaram contra os demônios. E enquanto as chamas se espalhavam pela cidade, Tinasha fez chover para apagar os incêndios. Ao mesmo tempo, Oscar tentou ajudar uma empregada com algo pequeno, apenas para ela de repente esfaqueá-lo. Tinasha o encontrou deitado no chão e correu para o lado dele, em pânico. Ela viu uma pequena agulha saindo do dedo dele e percebeu que ele havia sido envenenado. Desesperada, ela começou a lançar um feitiço tentando desacelerar as coisas. Lucrécia apareceu e reconheceu o veneno imediatamente, Alcaquia, um dos tipos mais mortais. Lucrécia disse a ela que não havia nada que pudessem fazer, era tarde demais. Tudo o que Tinasha podia fazer era desacelerar o tempo ao redor de Oscar, mas isso apenas adiou o inevitável. Ainda assim, Tinasha tinha um plano. Ela disse que a única maneira de salvá-lo era puxar o veneno para o próprio corpo. Lucrécia achou que ela estava fora de si, mas Tinasha explicou que tinha magia suficiente para congelar o tempo dentro do corpo, apenas o tempo necessário para seu sistema criar resistência ao veneno. Talvez um dia, se ela conseguisse sobreviver tanto tempo. Lucrécia odiou a ideia, mas viu o quão séria Tinasha estava. Elas a amarraram a uma cadeira para que não se machucasse durante o processo. Lucrécia avisou que poderia levar horas e a dor poderia matá-la, mas Tinasha ainda queria prosseguir. Ela pediu um último favor: se não conseguisse, Lucrécia deveria apagar as memórias de Oscar sobre ela, mas Lucrécia recusou. Ela disse que se Tinasha morresse, Oscar teria que viver com a dor e lembrar de tudo. Após horas de sofrimento, Oscar finalmente acordou completamente curado. Todos ao seu redor pareciam aliviados, mas não lhe contaram a verdade. Apenas disseram que ele tinha estado doente. Ele se sentia estranho, como se algo importante estivesse faltando, mas não conseguia descobrir o que era. Quando viu a esfera que Tinasha lhe havia dado, estava vazia. Mais tarde naquele dia, Norman perguntou se Oscar finalmente havia decidido quem seria sua futura rainha. Essa simples pergunta desencadeou algo nele. De repente, ele se lembrou de Tinasha. Ele procurou pelo palácio e eventualmente encontrou uma sala secreta. Lucrécia, claramente frustrada, admitiu que ele se lembrou mais rápido do que ela esperava. Ela o levou para dentro, onde ele viu Tinasha inconsciente e enfaixada. Lucrécia explicou que o veneno havia sido transferido para ela, e que era um milagre ela ter sobrevivido. Mesmo com dor insuportável, Tinasha nunca desistiu. Ela tinha continuado a lançar feitiços de cura o tempo todo. Ao ver suas feridas, Oscar se sentiu culpado. Era tudo por causa dele. Eventualmente, Tinasha acordou e Lucrécia cuidou de seus ferimentos. Mais tarde, Tinasha visitou Oscar. Ele perguntou se poderia verificar se ela estava completamente curada. Ela recusou e, brincando, perguntou o que ele estava pensando. Quando ele perguntou o que ela realmente pensava dele, ela disse que ele era seu contratante. Alguém importante, mas nada mais. Oscar apenas riu. Tinasha não entendeu o que era tão engraçado, mas outros intervieram e perguntaram a ela: "Você arriscaria sua vida assim por qualquer contratante?" Isso a fez parar. Ela percebeu que não faria. Então ela percebeu. Ela realmente gostava dele. Ela ficou chocada, paralisada pela verdade. Sua reação, clássico Tinasha. Ela disse que a única opção lógica agora era matá-lo. Ela entrou furiosa no quarto dele e perguntou diretamente se estava apaixonada por ele. Oscar olhou para ela divertido. Demorou bastante, ele disse. Ele a puxou para perto. Ela começou a chorar sem nem entender por quê. Tudo o que sabia era que conhecê-lo a havia mudado. Eles acabaram passando a noite juntos. Mas depois, Tinasha percebeu que sua magia espiritual havia enfraquecido. Oscar disse que o casamento deles lhe daria todas as proteções reais. Ela ainda não tinha certeza. Ela brincou sobre ser apenas sua amante, mas Oscar rejeitou isso. Ele não ia mantê-la escondida como um segredo. À medida que o ano novo se aproximava, eles conversaram sobre o festival. Era tradição cavalgar e cumprimentar o público.
Ela perguntou se ele precisava de alguém para escoltá-lo. Nesse momento, Latola apareceu anunciando que 5 crianças tinham aparecido na torre de Tinashe. Tinashe foi encontrá-las. As crianças tinham se esgueirado porque queriam saber se era verdade que chovia gelo no norte. Ela percebeu que eles queriam dizer neve e os repreendeu por arriscarem suas vidas por algo tão bobo. Eles disseram que estavam apenas tentando ser corajosos como o novo rei. Ela os levou para casa e lançou um feitiço de vigilância para evitar incidentes futuros. Mais tarde, ela conversou com Oscar. Ele notou o quão grande era o feitiço e perguntou se ela estava cansada. Ela mudou de assunto e ele perguntou novamente por que ela não queria se casar. Ela finalmente explicou que a magia dele tinha sido selada desde que ele era criança. Ela acreditava que o poder dele era grande demais, possivelmente até perigoso se transmitido. Se tivessem uma filha, ela poderia nascer bruxa. Ela supôs que a lendária espada, a caixa, foi dada a ele cedo para suprimir seu poder. Talvez tenha sido até selada por sua mãe. Oscar não estava preocupado. Ele achava que o filho deles poderia aprender a controlá-lo assim como eles tinham feito. Ele pediu a ela que pelo menos desse ao filho deles uma chance de existir. Quando o festival chegou, Oscar cumpriu todas as funções reais. Tinashe ficou um pouco afastada, mantendo um olhar protetor sobre ele. No caminho de volta, ela sentiu que alguém os observava. Ela chamou um raio para espantá-los, mas o inimigo desapareceu. Mais tarde, ela avistou o mesmo grupo de crianças novamente e as protegeu quando começou a chover. Ela transformou a chuva em neve para tornar tudo mais divertido para eles. Oscar observou, pensando que o mundo sempre parecia mais mágico quando ela estava por perto. Naquela noite, após a celebração, Tinashe disse a ele que estava sobrecarregada. Ele tentou confortá-la, mas ela pediu mais tempo para pensar sobre o casamento. Oscar disse que seu pai havia admitido que também se casou por razões egoístas e apoiaria qualquer decisão que eles tomassem. Em outro lugar, a bruxa Leonora ouviu sobre a magia enfraquecida de Tinashe. Ela supôs que Tinashe provavelmente tinha dormido com o príncipe e chamou isso de imprudente, considerando que ela quase morreu dias antes. Mais tarde, Oscar recebeu notícias de outra celebração real. Ele não queria ir, mas soube que a área tinha problemas crescentes, então decidiu que tinha que ir. Ele pediu a Tinashe para ir, oferecendo-se para trazer Pamira e Sylvia para ajudá-la a se vestir, mas ela recusou. Ela não queria mais atenção e disse que só queria protegê-lo desta vez. Lazar lembrou-a de que todos já sabiam quem ela era, mas Oscar respeitou sua escolha. Ela prometeu ficar por perto se algo desse errado. Eles viajaram para Gedana. Tinashe admitiu que já tinha estado lá antes, enviada em uma missão para derrotar um demônio. Ela ficou perto do salão de festas, só por precaução. Durante a festa, um nobre demônio chamado Travis se aproximou dela e a provocou sobre o quanto ela havia mudado. Ele disse brincando que iria atrás de Oscar ele mesmo se fosse uma mulher. Tinashe disse para ele parar de ser esquisito. Travis, agora o Duque da Terra, também servia como guardião da princesa Aurélia. A princesa apareceu repreendendo Travis por seu comportamento e pedindo desculpas a Tinashe. Ela e Tinashe conversaram. Aurélia supôs que Tinashe não queria filhos porque temia dar à luz uma bruxa. Ela lembrou a ela que ser pai significava experimentar tanto felicidade quanto dificuldades. Tinashe ficou atônita com suas palavras. Travis explicou que Aurélia nasceu com poderes indesejados, então ela entendia como era. Tinashe silenciosamente levou o conselho a sério. Mais tarde, Oscar e Tinashe compartilharam um banho. Ele contou a ela que a princesa Yarda havia desaparecido recentemente perto da fronteira de Gedana, o que estava causando sérios problemas em casa. Então ele mudou de assunto e a puxou para a água. Ele perguntou com quem ela estava conversando. Tanasha explicou que era o Rei Demônio, aquele que ela foi enviada para eliminar na primeira vez que veio a Didana. Oscar ficou com ciúmes. Ela riu e disse que o Rei Demônio não tinha interesse em bruxas. Ele estava apenas curioso sobre Oscar. Naquela noite, demônios atacaram. Oscar e Ars os enfrentaram. Tanasha juntou-se à luta. Ars corou quando a viu, mas Oscar gritou para ela vestir alguma roupa. Ela não percebeu que estava quase sem roupa e acabou perseguindo um dos demônios. A garota conseguiu escapar com os outros. Tanasha avistou Travis, que revelou que os demônios também tinham como alvo Aurélia. Nesse momento, Tanasha olhou para baixo e percebeu que ainda estava apenas com um lençol. Ela suspirou, sabendo que Oscar provavelmente iria gritar com ela de novo. Na manhã seguinte, o caos irrompeu. O primeiro-ministro de Didana havia sido assassinado. A princípio, as pessoas apontaram o dedo para Tanasha, já que ela havia agido de forma imprudente na noite anterior. Mas ela rapidamente a esclareceu, explicando que a verdadeira mentora era Leonora, uma bruxa que não podia ser convocada e sempre trabalhava nas sombras. Tanasha acreditava que Leonora estava mirando Oscar e a princesa Aurélia, não por causa de política, mas por rancores pessoais. Travis a tratou mal no passado e a própria Tanasha não tinha sido fácil com ela na batalha também. Leonora não era como outras bruxas. Enquanto a maioria evitava política e guerra, Leonora adorava se intrometer nos bastidores, sussurrando para nobres, distorcendo a vontade de reis, até selando castelos inteiros em âmbar apenas para fazer um ponto. Tanasha estava pronta para derrubá-la. Oscar, preocupado que ela pudesse se precipitar sozinha novamente, se perguntou se a princesa desaparecida poderia saber mais. Tanasha rastreou a princesa até a fortaleza coberta de tempestade de areia em Yarta. Dentro, eles encontraram a princesa Nefeli, que corou ao ver Oscar. Ele deixou claro que seu reino não se envolveria oficialmente e pediu a ela para manter tudo em segredo.
Eles revelaram que o irmão dela havia sido enganado por Leonora, e Tanasha sugeriu remover a tempestade de areia para atrair a bruxa. Ela acreditava que Leonora não resistiria a fazer uma entrada assim que descobrisse que Nefeli tinha aliados. Tanasha também confessou que já havia visitado a corte de Yarta antes de vir, surpreendendo a todos. Oscar a repreendeu por agir sozinha novamente, mas ela disse que precisava garantir que a guerra civil não explodisse, mesmo que Leonora caísse. Ela teleportou todos os líderes das facções para as fronteiras, selou os poderes dos magos e deu ao exército uma poção sedativa para atrasá-los. Parecia severo, mas ela também curou o rei e falou com o irmão de Nefeli, Savas, que parecia se arrepender de sua traição. Com mais tempo a seu favor, eles começaram a planejar. Oscar perguntou o que aconteceu da última vez que ela lutou contra Leonora. Tanasha disse que tinha vencido, mas avisou que Leonora tinha alguém chamado Uniei sob seu controle. Leonora havia forçado Uniei a se fundir com um demônio, dando-lhe uma força insana. Oscar disse que cuidaria de Uniei, mas implorou a Tanasha que parasse de avançar sozinha. Ela sorriu e tocou suavemente o rosto dele, dizendo que não podia perdoar ninguém que tentasse machucá-lo. Ele a beijou, então tentou aplaudi-la, mas ela o impediu, rindo, dizendo que agora não era o momento. Ele não se importou. Podemos morrer amanhã, ele sussurrou. Na manhã seguinte, eles dissiparam a tempestade de areia. Tanasha estava exausta depois de passar a noite com Oscar, então achou que Leonora não apareceria imediatamente. Nefeli, observando em silêncio, parecia um pouco ciumenta. Em outro lugar, Leonora percebeu que a tempestade havia passado. Ela disse a Uniei para se preparar, eles iriam pessoalmente. De volta à base, Tanasha tomou banho com Pamira, e surpreendentemente, Nefeli se juntou a elas. Ela notou as marcas no pescoço de Tanasha, evidências da noite com Oscar, e foi direto ao ponto. Por que você está com ele? Ela perguntou. Ela pensou que Tanasha estava manipulando Oscar assim como Leonora havia manipulado o irmão dela. Mas Tanasha disse que não. Na verdade, Oscar era quem tinha poder sobre ela. Então percebeu que Nefeli tinha sentimentos por ele. Nefeli admitiu. Se as bruxas tivessem ficado de fora, ela poderia já ser rainha de farsa. Tanasha pensou na maldição que a Bruxa do Silêncio colocou em Oscar, em como Leonora tentou destruir o reino e como ela interveio para protegê-lo. Ela percebeu que destino, amor e guerra estavam todos entrelaçados. Ela nunca imaginou que alguém amaria uma bruxa como ela, mas agora estava pronta. A batalha começou. Antes de se separarem, Tinashe deu a Oscar uma fita. Se ele a puxasse, ela viria até ele instantaneamente. Ele pediu-a em casamento, esperando outra rejeição brincalhona, mas desta vez ela disse sim. Todos ficaram surpresos até Oscar. Ele riu e disse, então é melhor você vencer isso. Eles voaram sobre o campo de batalha. Leonora apareceu, flutuando em direção a eles como uma rainha. Tinashe a confrontou diretamente. Leonora zombou dela, dizendo que ela havia perdido sua pureza como maga espiritual. Mas Tinashe não vacilou. Ela disse que faria as coisas do seu jeito agora, e sua nova magia refletia isso. Oscar lutou contra Unai, cortando seu braço. Mas não importava, Unai podia regenerar. Leonora, acreditando ser intocável, convocou o castelo de âmbar que havia selado há muito tempo. Tinashe tentou lançar um feitiço, mas foi bloqueado por borboletas. Então ela percebeu que Oscar estava preso dentro do âmbar. Leonora carregou uma explosão massiva, mirando na fortaleza de Nefeli. Tinashe pulou para detê-la, mas foi pega na explosão. Leonora riu de seu trono, acreditando que a guerra havia terminado. Mas então Tinashe reapareceu ferida, mas viva. Apenas seu braço tinha sido machucado. Ela reuniu todas as suas forças para derrubar Leonora, mas então sentiu Oscar puxar a fita. Ela deixou sua raiva de lado e correu até ele. Leonora a encontrou lá perto de um olho mágico gigante. Ela provocou Tinashe, dizendo que ela se tornaria uma mulher fraca por causa do amor. Tinashe sorriu. Ele é a razão pela qual quero ser melhor. Ela sabia que Leonora estava ficando mais forte quanto mais tempo permanecia dentro do castelo. Então lançou um ataque. Mas Unai a bloqueou. Oscar avançou para lutar com ele. Tinashe lançou Leonora para fora do castelo, mas ela se regenerou instantaneamente. Leonora voltou furiosa, gritando que sua magia era inútil no castelo âmbar. Tinashe atacou novamente, mas então desapareceu. Oscar apareceu atrás de Leonora e cravou sua espada nela. Sua lâmina bloqueou a regeneração dela. Ela percebeu tarde demais, Tinashe havia trocado de lugar com ele. Unai também foi derrotado. Com Leonora morta, o castelo de âmbar desmoronou. Os demônios desapareceram e a guerra finalmente acabou. Após a batalha, Travis apareceu. Ele sorriu e disse a Tinashe que honraria sua promessa de não tocar no reino de Farsa, enquanto o sangue dela corresse pela família real. De volta à Farsa, Tinashe fez sua escolha. Ela viveria o resto de sua vida no castelo como humana, sem mais se esconder ou fugir. As pessoas sussurravam sobre ela em todos os lugares, elas não podiam acreditar em como ela era bonita. Durante anos imaginaram as bruxas como seres retorcidos e aterrorizantes, mas Tinashe quebrou todas essas expectativas. Entre a multidão, Tinashe notou a Bruxa do Silêncio observando-a. Ela não disse nada em voz alta, mas falou diretamente em sua mente, dizendo que só veio ver com quem Oscar estava se casando. Então veio a cerimônia. Com todos reunidos, Tinashe ajoelhou-se na frente de Oscar. Ele colocou uma coroa real nela e oficialmente a fez rainha.
Ela pegou a mão dele e jurou pelo seu nome, chamando-o de seu rei e a si mesma de sua bruxa. Com um sorriso provocante, ela brincou que ele finalmente conseguiu o que queria. Eles riram juntos e na frente de todos ela confessou: "Eu te amo." Mais tarde, eles voltaram para a torre de Tinashi para pegar suas coisas. Enquanto arrumava, Oscar notou um colar manchado com sangue seco. Ele percebeu que era do antigo ritual dela, então ele viu uma esfera azul brilhante próxima. Parecia estranhamente familiar. Antes que Tinashi pudesse detê-lo, a esfera se iluminou completamente e, em um piscar de olhos, ele desapareceu. Oscar se encontrou em um campo. Confuso, ele olhou ao redor e logo percebeu que tinha sido lançado para o passado distante. Ele rastreou um jovem. Versão de Tanasha, mas ela entrou em pânico e o atacou ao vê-lo. Ele implorou para que ela parasse, explicando que precisava de ajuda, que tinha viajado 400 anos para o passado e que ela era a única que poderia ajudá-lo a voltar para casa. Ela ficou chocada e desconfiada. Viagem no tempo era supostamente impossível, ela não acreditou muito nele, mas decidiu ajudá-lo mesmo assim. "Ninguém nunca me visita", ela disse baixinho. "Então você pode ficar." Oscar a advertiu para não confiar tão facilmente em estranhos. Na manhã seguinte, ele viu como ela vivia. Mesmo como candidata real, ela fazia tudo sozinha. Cozinhava, limpava, preparava refeições. Ela explicou que ser candidata ao trono também significava viver com o medo constante de ser assassinada. Enquanto ele bebia o chá dela, algo nele parecia estranhamente familiar. Ele se lembrou do chá do dia em que subiu na torre dela no futuro. Ele perguntou a data de nascimento dela, e quando ela disse que era daqui a 6 meses, ele percebeu algo. Ele tinha uma chance de impedir o destino trágico dela antes que acontecesse. Eles falaram sobre o orbe azul que o enviou de volta. Ele disse que isso lhe lembrava algo, embora não soubesse por quê. Então ela notou a espada que ele carregava e perguntou sobre ela. Quando ele disse a ela que era imune à magia, ela ficou boquiaberta. Isso significava que era a caixa, a espada que pertencia apenas à família real. De repente, tudo fez sentido na mente de Oscar. A esfera na torre era azul, mas a do seu tempo, a de sua mãe, era vermelha. Atingiu-o. A esfera azul veio do antigo tesouro de Toldar. Tanasha disse que precisariam da permissão do rei para entrar naquele lugar, mas Oscar apenas sorriu. Ele sabia o quão teimosa ela podia ser uma vez que simpatizava com alguém. Tanasha notou os traços mágicos por todo o corpo dele, bênçãos sobrepostas com maldições. Oscar explicou que quando era criança, alguém colocou uma bênção nele, e ele precisou de uma maldição para anulá-la. Fascinada, ela pediu uma amostra de sangue para estudar. "Adoro pesquisa", ela disse. "Vale a pena tentar tudo pelo menos uma vez." Oscar perguntou se ela já tinha tentado aprender esgrima. "Pode ser útil algum dia", ele disse. Eles começaram a treinar juntos, e enquanto ela praticava, também analisava o sangue dele. Nos dias seguintes, eles se aproximaram. Nork, o dragão, parecia reconhecer Oscar também, mas problemas estavam no horizonte. Lanak estava vindo. Lanak chegou e deu a Tanasha um colar. Antes de ele partir, ela pediu acesso ao tesouro. Mais tarde, quando contou a Oscar, ele ficou chateado. Ele a avisou para não se aproximar muito de Lanak, mas ela o defendeu. "Ele é a única família que já tive", ela disse. "Ele sempre esteve ao meu lado." Ela desabou em lágrimas, com medo de ficar sozinha. Oscar a segurou firmemente, prometendo que algum dia no futuro, ele a encontraria novamente e finalmente seriam felizes juntos. Ela sorriu suavemente através das lágrimas. No dia seguinte, ela voltou do tesouro e disse que havia localizado a esfera azul, mas não conseguiu retirá-la. Em vez disso, ela lançou um feitiço para que Oscar pudesse entrar sozinho. Antes de partir, Oscar contou a verdade a ela. "Daqui a 400 anos nós nos casamos. Você será feliz, eu prometo. Apenas tenha cuidado com Lanak." Dentro do cofre, Oscar encontrou a esfera. Segurando-a, ele se perguntou por que foi enviado ao passado em primeiro lugar. Talvez não fosse para mudar seu próprio destino, mas para impedir o dela, para salvá-la. Enquanto isso, Lanak confrontou Tanasha e tentou esfaqueá-la, mas Oscar apareceu a tempo de detê-lo. Ele expôs os verdadeiros planos de Lanak. Lanak ordenou que os magos o matassem, mas Oscar os enfrentou. Tanasha juntou-se a ele. Desesperado por poder, Lanak tentou usar-se como um receptáculo para magia proibida, mas foi dominado por ela. Toldar começou a desmoronar. Oscar virou-se para Tanasha e pediu-lhe que acreditasse na sua força. "Você pode absorver a energia, salvar todos." E ela fez isso. Com todo o seu poder, ela selou a magia destrutiva dentro de seu corpo. Oscar sorriu e contou a verdade. "Eu menti, eu não vim apenas para te salvar. Eu sabia que não voltaria." O futuro já mudou. Ele explicou tudo. Quando ele ativou a esfera, ela não apenas o moveu através do tempo, mas apagou o mundo de onde ele veio. Não havia nada para ele voltar. No momento em que ele mudou a história, um novo caminho foi criado. "Fiz o que vim fazer", ele disse com a voz trêmula. "Minha história termina aqui, mas não me arrependo de um único segundo." Lágrimas encheram seus olhos enquanto ele a olhava uma última vez. "Estou feliz por ter te conhecido e vou te amar sempre." E assim, ele desapareceu, e é aqui que este vídeo termina. Bom, isso é tudo por hoje. Se gostou do vídeo, deixe o like e não se esqueça de se inscrever no canal para não perder vídeos saborosos como este. Até logo!